Irmãos, eu sempre gosto de fazer uma introdução, que o problema no relacionamento, ele não começa com o casal, ele começa com o relacionamento com Deus. Por quê? Se nós tivermos um relacionamento íntimo com Deus, verdadeiro com Deus, nós não teremos problemas dentro de casa, nós não teremos problema com o nosso cônjuge. Por quê? Porque quem tem um relacionamento com Deus, ele tem a graça de Deus sobre a sua vida e ele se torna uma pessoa preventiva. O inimigo vai lançar flechas, dardos do maligno, as situações do mundo, financeira, conversas alheias, enfim, o mundo pode gritar o que quiser, mas o casal, o cônjuge que tem comunhão com Deus, ele tem sabedoria do Espírito Santo para prevenir e lidar com qualquer dificuldade. Então, eu acredito que aqui talvez não tenha nenhum casal com problema, mas que vocês possam aprender para orientar outras pessoas que vocês vão encontrar na vida. Então, quando vocês forem aconselhar um casal que esteja com problema, com briga, com discussões, contendas, pensando em separação, a primeira coisa que você precisa lembrar é: está faltando Deus nesta casa. Está faltando Deus nesse relacionamento. Porque onde o Espírito de Deus está, a paz, a alegria, a comunhão, a renovo, a fortalecimento. Então, que cada um de vocês hoje possam colocar isso gravado mesmo no coração e na mente. Quando você achar que o seu esposo está ficando meio insuportável, enjoado demais, quando você achar que a sua esposa está reclamando muito, lembre: fazem campanha só o casal, busque a Deus dentro deste lar, consagre um ao outro. O homem, ele deve ser o pastor da sua casa. E o pastor ora pelas suas ovelhas. A mulher, ela deve ser a pastora da sua casa. A pastora cuida das ovelhas, ela apacenta. Então é muito maravilhoso quando o casal sente-se responsável espiritualmente pela vida do seu companheiro e da sua companheira. Então, como uma orientação de prevenção, mantenha a glória de Deus dentro da sua casa e todas as coisas serão acrescentadas. Porque quando nós estamos com Deus, tudo dá certo. Amém? Outra coisa que eu quero lembrar vocês, depois nós vamos ler a Bíblia, eu quero começar com algumas orientações. Você casou para quê? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: por que você casou comigo? Para falar alto aí, gente, vamos embora. Por que você casou comigo? O que você viu em mim? Responde, gente. Resposta tem que ser automática. Porque se você pensar, você já está manipulando a resposta. Você que está nos assistindo, né, que vai nos assistir lá no meu canal no YouTube, pergunta para a pessoa que está do seu lado: por que você casou comigo? Por que você escolheu namorar comigo? No meio de tantas pessoas lindas, inteligentes, aparentemente maravilhosas, por que eu? Vocês conseguiram responder? Cadê? Grita umas respostas aí, só para mim ter noção. Por que foi essa pessoa? Pastor, grita bem alto. Por que ela? Não, mas como que você descobriu isso? Primeira vez que você olhou e falou assim: é essa que eu quero. Ai, meu Deus! Gente, eu cresci filha de pastor. Então, eu cresci dentro da igreja, com todo aquele zelo, aquele cuidado. E eu, com 14 anos, estou lá na minha igreja, muito bem, obrigado. E chegou um rapaz que nunca tinha sido crente, não era família de cristão. E assim, uma família, um histórico bem complicado. E aí eu vi que tinha um rapaz bonitinho do lado de fora. Eu falei: eu vou tomar água, né? Porque na minha época, gente, era difícil ser crente. O pai deixava, se você só podia levantar do banco 2 vezes. Um era um direito de ir no banheiro e a outra de beber água. A terceira você podia infartar, que infartava dentro da igreja. E aí eu ainda tinha uma vez, eu só tinha usado uma. E eu olhei para trás e vi que tinha alguém diferente lá fora. Eu falei: vou usar essa uma. Quando eu cheguei lá, ele estava de costas. E ele não é alto, gente, ele é da minha altura. Mas eu gostei tanto daquelas costas dele, que eu falei: gente, que é isso?
E aí fingi que tinha ido beber água, porque eu tinha que dar uma desculpa pro meu pai. Quando eu voltei, ele ainda estava de costas. Eu falei, nossa, mas que é isso? Que cara é esse, né? É claro que eu não vou falar o que me destacou, que destacou mais. Mas, enfim, todos entenderam. Quando terminou o culto, ele já tinha ido embora. E aí, num outro culto, ele foi. Ele era primo de um colega meu. E aí, quando ele chegou na igreja, ele deu um jeito de chegar perto de mim. Ele segurou no meu braço. E ele falou assim, eu vou casar com você. E eu era bonitinha na época, né, bem metidinha. Eu falei, como assim, cara? Eu nem te conheço, por que você vai casar comigo? De onde que você saiu? Mas eu lembrava quem era ele. E ele falou assim, você pode esperar, mas você vai casar comigo. Aí eu saí contando para todo mundo. Enfim, né? Depois de 2 semanas, nós estávamos namorando. Eu casei com 14 anos. E hoje nós temos 28 anos de casado, sem nunca ter separado. Então, nós temos nossas filhas, que já são criadas, formadas, casadas. Já tenho 2 netinhos. E eu sempre falo, o que segura o casamento do cristão ou da pessoa temente a Deus, além do amor, da atração física, da química, é vivermos um só propósito. Porque quando eu tinha 3 meses de casada, eu virei para minha mãe e falei, mãe, qual de nós duas é mais doida? Eu que quis casar ou a senhora que deixou eu casar? Porque com 3 meses de casada eu não podia sair com as colegas, eu não podia fazer isso, eu não podia ter amigos homens, eu não podia vestir tal roupa, eu era uma mulher casada. E aí ela falou, minha filha, só fica se você for feliz. Se você não estiver feliz, você volta para casa. E aí eu fui ter uma conversa com Deus, mesmo sendo rebelde, né, 14 anos, filha de pastor, que Deus abençoe e guarde, mas antigamente, gente, antigamente tinha aquele ditado que os piores eram os filhos dos pastores, eu era das mais ou menos, enfim, né. Mas eu falei, gente, eu casei para dar certo. E mesmo com muita pobreza, com muita miséria, as minhas filhas nasceram em inúmeras dificuldades. Quem fala que larga por causa de pobreza é só uma desculpa, porque eu vivi pobreza imensa. Com 15 anos, eu tinha 15 anos, nós tínhamos 1 ano de casados, ele assume uma igreja, e eu com 15 anos me torno pastora. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu tinha todo o exemplo dos meus pais, que eram pastores maravilhosos, mas assim, a minha percepção, eu não queria isso. Quando eu era adolescente, eu falava, eu quero ser crente desviado. Eu quero ser aquela que chega quando o culto começa e quando o pastor falar que vai fazer a oração final, eu quero já estar lá na esquina indo embora, porque eu detestava esse negócio de igreja. E aí, depois de 1 ano de casado, meu esposo aceita o chamado de pastorear. E eu, com 15 anos, me torno uma pastora. Eu lembro que o primeiro conselho que eu dei na minha vida pastoral, uma senhora chegou até mim e falou que estava sofrendo muito com o esposo dela, que ele era muito grosseiro, ele era irritado, ele era nervoso, e isso e aquilo. E ela falou, pastora, pensa, uma menina de 15 anos, o que eu faço? E eu, né, super feminista, falei, larga dele, ué. Se o cara é grosseiro, te maltrata, é ruim, maltrata as crianças, larga dele, vai se virar, vai trabalhar, vai ter a sua independência. E ela ficou olhando para mim e eu pensei, uau, estou arrasando com esse conselho, né? Você não depende de homem e vai vencer na vida. Você vai arrumar uma pessoa melhor. Ela me interrompeu e falou assim, pastora, eu vim aqui achando que você ia me dar um conselho totalmente diferente. Eu achei que você ia falar para mim orar mais, ter mais paciência, confiar que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Eu não esperava isso de você. Irmãos, eu tinha 15 anos e aquela mulher me ensinou muito. Eu falei para ela, pois se a senhora acredita em tudo isso, a partir de hoje eu vou acreditar também e vou fazer campanhas junto com a senhora. E nós fizemos várias campanhas, enfim, aquele homem que era extremamente grosseiro, quando nós íamos visitar a irmã, ele recebia nós com um facão enorme, ele ficava socando esse facão, batendo nas coisas, mostrando a ameaça que ele era, mas meu esposo sempre foi muito corajoso, ele não importava. Teve um dia que ele chegou tão mal com o facão do irmão, ganhou o facão de presente. E eu ficava só na intercessão, né? E, enfim, depois esse homem aceitou Jesus, ele se tornou um excelente esposo, um homem de fé, de oração, que não faltava culto. Hoje os 2 já faleceram, mas foi a minha experiência como pastora que mudou não só a minha vida, mas a minha forma de pensar como mulher sábia,
que a Bíblia nos ensina. Então, voltando para a pergunta, por que você casou? Muitas vezes, nós pensamos o quê? Eu casei para ser amada. Mas a Bíblia fala o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e quem? O próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa mais próxima de você? Com quem você dorme, com quem você acorda, com quem você divide os problemas, com quem você divide as alegrias. Quem é a pessoa que você liga primeiro para contar tanto a notícia boa como a ruim? Qual que é a primeira pessoa que vem na sua mente quando uma bomba está prestes a estourar? Quem que é essa pessoa? É o próximo. Gente, tem muitas pessoas boazinhas distribuindo cestas básicas, presentes no Dia das Crianças, agora no Natal. Tem muitas pessoas com casamento destruído, com relacionamento destruído, achando que amar o próximo é sair distribuindo as coisas. Não, o primeiro próximo que você precisa amar como você mesmo é o seu companheiro e a sua companheira. Os outros são próximos distantes. São próximos que você não conhece. São próximos que você vai encontrar no seu caminho, no seu trabalho, na sua trajetória. Mas os próximos é o seu cônjuge, são os filhos. E muitas vezes o que acontece? A pessoa, o indivíduo, anda muito mais amando, dando atenção, dando tempo, conversando, sorrindo, brincando com os próximos de fora. E ignora, e fica no celular, e não olha no olho, e não dá um carinho, e não faz um elogio, e não se compromete a dedicar com os próximos dentro da sua casa, com aqueles que são verdadeiramente o seu próximo. O que está acontecendo? Vamos perguntar para o casal aqui de namorados, é bom namorar? Não, pelo amor de Deus, desse jeito aqui não. Eu acho que vocês podem ficar com as crianças. É bom namorar? É bom beijar quando está namorando? Ah, é proibido na igreja? Ah, tá. Vocês fazem corte. Ah, mas deve ter uma vontade. Gente, os casados olham para eles e falam, tadinho de vocês, que dó. Mas, enfim, a maioria aqui são de outras épocas, outras gerações, que não existia a corte. Está de parabéns fazendo a corte. Muito bom. Continua assim nesse propósito, eu não estou vendo vocês. Mas nós que somos, né, de outras décadas, na nossa época podia beijar, podia abraçar e dava uma vontade de fazer outras coisas. E aí a gente tinha que clamar o sangue de Jesus tem poder, repetir o Salmo 23 junto com o 91 e se precisasse o 119 para algumas coisas fugir de perto de nós, para a tentação não possuir o nosso corpo, porque não pertencia. E aí, por isso que os irmãos não beijam, né? Para a tentação não aproximar. Mas aí tem duas regrinhas muito boas e excelentes que precisam ser lembradas pelos casais. Pelo nosso tempo ser pouco, irmãos, eu vou pegando assim aquilo que o Espírito Santo for tocando. Eu não vou seguir a regra aqui não. Mas enfim, o que a Bíblia proíbe? Sexo antes do casamento. Então fala comigo. Quem não é casado não tem o direito de desfrutar do melhor dessa terra. Ou não é o melhor dessa terra? Gente, pelo amor de Deus, eu vou achar que vocês são frios. Mas você chega cansada em casa, o que você prefere, jantar ou namorar? De duas, uma. Você chega cansada em casa, você prefere ficar enchendo um carrinho na Shopee, na OLX, coisas que você nunca vai comprar, ou namorar? Ah, não, pelo amor de Deus, não vai para a OLX não, gente. Porque hoje em dia o problema está nos homens, vocês acreditam? Antigamente eram as mulheres. Os homens ficam ali enchendo o carrinho de coisas que eles não vão comprar e a mulher dorme. Ué, o que você está querendo? E aí, por outro lado, o apóstolo Paulo nos ensina, né? Primeiro, é proibido fazer sexo antes do casamento. E depois, é proibido ficar sem fazer sexo depois do casamento. O sexo é tão importante no casamento, é tão importante que o apóstolo fala que até para consagrar
o casal precisa entrar em acordo. Porque vai jejuar, vai se consagrar a Deus e não vai tocar um no outro. Nenhum pode tomar essa decisão sozinho. É tão importante entender que depois do casamento, o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher, que até para ficar sem se tocar, tem que ter uma concordância. E hoje, uma das grandes armas que o inimigo tem usado para trazer contenda, decepção, é a falta de sexo no casamento. Por quê, irmãos? Naturalmente, os homens, eles têm 10% a mais de nível de testosterona do que as mulheres. Irmãs, vai discutir com Deus, porque foi ele que fez assim. Então, e as mulheres têm 10% que os homens. O natural é que o homem tem uma libido mais aguçada. E a mulher, muitas vezes, ela não tem essa vontade toda de retribuir. Mas eu ouvi uma paciente falando algo muito interessante. Foi perguntado para ela, você tem vontade de fazer sexo? E ela disse, não. E aí eu perguntei novamente, mas então vocês têm uma dificuldade, vocês quase não fazem? Ela falou, não, a gente faz todos os dias. Falei, mas você faz sem querer? Porque hoje em dia, né, gente, isso da cadeia, tá? Pressionar a mulher. Aí ela falou, não, eu faço porque eu quero. Falei, mas você faz porque quer mesmo, sem gostar do sexo? Aí ela falou, eu gosto de estar com o meu esposo. Eu gosto de sentir o meu esposo. Eu gosto de ver ele feliz. Mas por quê? Porque ele cuida bem de mim e ele merece sexo todos os dias. Gente, que lindo. Fala para mim que isso... Cadê os irmãos? Fala para mim que isso não é lindo demais. Eu não gosto de sexo. A mulher não gosta, é da natureza dela, né? É do organismo dela. Talvez ela foi muito reprimida quando adolescente. Eu não gosto de sexo, mas eu gosto de fazer com ele. Eu não tenho vontade. Mas quando ele me toca, quando ele me elogia, quando ele me beija, eu tenho vontade de presentear ele com sexo gostoso. Irmão, vocês estão entendendo o que vocês vão... O namorado aqui. Vocês estão entendendo o que espera? Olha a promessa de Deus para a vida de vocês. Percebe? Olha a promessa que Deus tem para a vida de vocês. Fica firme na fé que vocês vão vencer. E aí, com esse relato, eu quero lembrar vocês, maridos, que às vezes fala, né, reclama que a mulher não gosta muito, reclama que a mulher tem uma dor de cabeça crônica que parece que veio do quinto dos infernos, e ela não tem um pastor dentro de casa para orar para ela, reclama que não tem tempo. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão merecendo o melhor desta terra? Vocês estão merecendo? Porque às vezes realmente a mulher é esse senso de maternidade e um senso de preocupação exagerada. E hoje em dia tem ansiedade, tem que lidar com depressão. Quando tem filho adolescente, aí é o filho que entra na depressão. E aí é isso, aquilo outro. E a mulher, ela fica muito conectada com isso. E o sexo dificilmente passa pela cabeça dela. E aí chega você do trabalho, né? Todo pronto para relaxar. Vou para a academia porque eu tenho um aparelho de ginástica dentro de casa. Alguém já ouviu isso, gente? Ultimamente. Enfim! E aí a mulher está frustrada porque você não mandou nenhuma mensagem para ela durante o dia. Quando você acordou, você já acordou mal-humorado, reclamando das coisas. O pouco que vocês conversaram durante o dia era para falar de coisas desnecessárias que você poderia resolver sozinho e só contar a história depois. Quando você chega, às vezes senta sujo no sofá, senta sujo na cama, nem olha para as crianças. Se você quer ter o amor da sua esposa, ame os filhos dela. Ame os filhos dela, beija as criancinhas catarrentas. Olha para aquelas criancinhas e fala, vocês são anjinhos. Profetiza, irmãos. Ó, a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. Vai profetizando. O menino está subindo as paredes, você está falando que gracinha, glória a Deus por isso. E a mãe já vai ficando, né? E a mãe já vai te admirando. Você chegou
feio, sujo, fedendo, mas você começa a ter atitudes de um cavalheiro, de um homem de Deus, de um sacerdote dentro da casa, e a mulher vai olhando para aquele marido e ela vai se encantando com aquele homem, e quando chega a noite, aí às vezes você nem está pensando, aí ela já está toda pronta. Percebe? Irmãos, o sexo é uma recompensa para os que merecem. E Deus permitiu que vocês desejassem, sentissem falta, mesmo daquilo que não conheciam. O Adão não conhecia a Eva, ele não imaginava a Eva, mas ele sentia falta de algo que completasse a vida dele. Você não nasceu conhecendo essa mulher. A mulher não nasceu conhecendo o homem, mas se você namorou e casou, é porque faltava algo dentro de você. Tinha uma parte incompleta. Pode ter tido os melhores pais e tudo o que deseja, mas faltava alguma coisa que completasse a minha vida, completasse a sua. E aí Deus adormece o homem e faz uma surpresa. Olha o que Deus nos ensina, gente. Ele podia ter pegado ali, acordado mesmo, mostrado para ele como é que fazia uma mulher, mas não. Deus nos ensina a importância da surpresa. O que é surpresa? Para vocês, o que é surpresa? É receber algo que você deseja, mas nem está esperando. Irmãos, irmãs, o que nós necessitamos? Nós viemos de uma geração adâmica. São os nossos pais dos antepassados, e herança genética, ela é passada. Como é que você surpreende essa pessoa que está do seu lado? Como é que você surpreende o seu cônjuge? É uma vida normal? Porque quando namora, é normal, tudo que vê, compra para a pessoa, tudo que lembra, manda uma mensagem para a pessoa, ouviu uma música bonita, manda para a pessoa, foi no Instagram e viu alguma coisa, manda como indireta, boazinha, indireta romântica para a pessoa. E depois que casa, por que precisa mudar? Me conta aí vocês. Por que precisa mudar? Não precisa, tem que melhorar. Nem é mudar, é melhorar. Eu tenho 28 anos de casada, tudo que eu vejo eu quero levar para meu marido, que ele fala, para, Teruma, pelo amor de Deus, você está gastando. Mas eu vejo um perfume, eu vejo um sapato, eu passo perto dos Ferracini, não sei se aqui vocês gostam dessa marca, é Ferracini, gente, que chique. Eu falo, o pezinho 38 do meu amor vai ficar belíssimo. Aí o homem nem usa o sapato depois, enfim. Mas não tem que mudar. Nós precisamos lembrar do outro o tempo todo. Acordou? O que você faz quando você acorda? Cadê aquele abraço apertado? Cadê aquele beijinho de bom dia? Mesmo que a mulher vai continuar dormindo, não deixe de beijar, não deixe de abraçar, não deixe de falar o quanto essa pessoa é especial. Sabe qual arma que o inimigo tem usado para destruir os casamentos, os relacionamentos? A carência. E hoje você posta uma foto na internet. Se você estiver carente, os solteiros, né, da vida, endemoniados, observa no seu olhar a carência. Aí vai lá no direct, que lindo. Direct, né, irmãos? Olha eu. Vai lá no direct, nossa, que princesa. Aí a mulher nunca ouviu do marido que ela é uma princesa. Nunca ouviu do marido que a foto ficou bonita. O marido tem que ser o primeiro a ir lá postar. É linda, mas é minha. É maravilhosa e um presente de Deus na minha vida. Porque qualquer um que vê essa foto vai saber que tem uma pessoa ali cuidando e zelando. Agora não. Quais os relatos que eu ouço muito? Entra no Uber, uma mulher frustrada, uma mulher mal amada, uma mulher que só recebe crítica, que só recebe pressão, que tudo que faz é com ameaça. E aí o Uber fala bom dia para a mulher já acha que, meu Deus, um bom dia. Se puxa a conversa, fala, nossa, você é tão simpática, nossa, que sorriso bonito, nossa, você é bom de papo. A mulher já fala, meu Deus, existe isso? Porque lá em casa acabou há muito tempo. E os homens também são seres carentes.
Por mais que as mulheres às vezes olhem e falem, ai, meu marido é daqueles de antigamente, é rústico, é grosso, por isso que eu não dou carinho para ele. Irmãs, deixa eu te contar um negócio. Isso é ciência. A mulher apresenta ser mais carente porque ela fala, mas o homem, ele é muito mais carente do que a mulher. Olha para o marido do lado e fala, Tem uma criança, tem um adolescente dentro desse corpo aí, que tem uma cara ruim, que é tão carente, que gosta de elogios, que gosta de agradecimento, que gosta que você fala que ama ele. Aí fica um carente brigando, emburrado com outro carente, sendo que a solução do problema é olhar para essa pessoa e falar assim, eu já te falei o tanto que você é lindo. Você sabe que é feio, mas se ela falar que você é lindo, você vai acreditar, porque ela é fiel, ela não fala besteira. Irmãs, às vezes você olha e fala, nossa, mas eu vou mentir. Não é mentir, você vai falar com palavras proféticas. E se você profetizar, Deus vai te honrar. Olha para esse homem, chega cansado e fala, amor, que orgulho eu tenho de você. Você é trabalhador, você é honesto, você é sincero. Tudo que você faz é para o nosso lar, tudo que você faz é para a nossa família. E aí o homem, que tem uma mulher que trabalha fora, que ajuda você a pagar conta. Vou te falar um negócio, você tinha que comprar um tapete vermelho e jogar. Porque antigamente, era só os homens que trabalhavam, não era, pastor? E vocês tinham que ralar, ter 3, 4 serviços para dar conta. Hoje não, as mulheres trabalham e dividem as contas com vocês. Cara, isso é muito legal. Vocês conseguem entender isso? E às vezes, hoje em dia, as mulheres estão ganhando mais do que os homens. E aí eu vejo muito homem frustrado. Depois que a minha mulher passou a ganhar mais do que eu, ela mudou. É claro que ela mudou, ela está esforçando mais e ela precisa de mais carinho ainda. Ela precisa de mais atenção ainda, porque ela tem serviço, ela tem casa, ela tem filho, ela tem você, que às vezes dá mais trabalho do que os filhos. Então ela tem uma jornada imensa de trabalho e você chega do serviço, senta no sofá, vai mexer no celular ou vai para algum news da vida, assistir jornal, que você não vai fazer nada para resolver o problema dos outros. Ao invés de ajudar essa mulher, amor, hoje eu vou fazer janta para você. Amor, eu vou lavar as louças enquanto você cozinha. Amor, eu vou ajudar os meninos nas tarefas de casa. Gente, casamento é isso, pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. O casamento é lindo, é maravilhoso quando tem parceria. E as mulheres que não trabalham fora, gente, elas trabalham muito mais. Porque você já viu o serviço de casa acabar? Não, dá vontade de jogar todas as louças, porcelanatos fora e comprar tudo descartável. Porque, pelo amor de Deus, serviço de casa nunca acaba. Principalmente aqueles irmãos que têm um problema de tortura. A mulher lava o banheiro, o irmão usa... E aí você não sabe o que acontece, mas está na parede, está nas beiradas. São negócios tortos que precisam ser curados ou modificados. Se for para receber a recompensa mais tarde, gente, faz sentar de cabeça para baixo, sei lá, faz na rua, lá no quintal, em qualquer lugar. Lembra do que eu disse no início? O sexo, o fazer amor é recompensa para pessoas que merecem. É presente de Deus. Adão mereceu e Deus presenteou. Olha aí, você tem o controle no seu comportamento. Você tem o controle nas suas atitudes. Aí, às vezes, o casal não consegue se entender ou não consegue viver em paz simplesmente porque não sabe conversar. Que é outro item muito importante, saber ouvir. Sempre tem um metido a inteligente no relacionamento. Espero que aqui não. Mas sempre tem um metido a ser entendido, a saber das coisas, a ter razão. Aqui também nesse setor tem esse problema? Tem não?
Vamos começar a orar nas águas, no bebedouro da igreja, para todo mundo ser liberto. Aí, a pessoa que é menos inteligente, ou que o outro acha que é menos inteligente, está precisando conversar. Vamos colocar as mulheres. A mulher, com 1 minuto de conversa, o marido já tem 1 hora de aconselhamento. Aí eu ensino para a mulher, falo, espere ele falar, porque talvez ele está precisando desabafar também. E aí você fala, tudo que você falou, eu sei que eu tenho que fazer. Eu só queria ter a oportunidade de conversar com você e saber que você vai me entender. Gente, a maioria das vezes nós temos as respostas. Nós sabemos do problema e nós sabemos o que vai trazer solução, mas nós queremos compartilhar. E muitas vezes o marido também. Ai, mas o marido traz problema do serviço para casa. E daí esse problema vai demorar 20 minutos. Deixa o homem falar mal dos colegas, deixa o homem falar mal do patrão, falar mal dos funcionários. Para você não é fofoca, para você pode. Ele não pode sair contando lá fora, mas dentro de casa. E aí você fica, já está de novo. Misturando as coisas. Misturando não. Ele está conversando com a esposa dele, com o esposo dela. Ele está conversando com a metade da carne. Não é uma só carne? Está unido, quer te contar. E às vezes também está querendo caçar assunto. Tá os dois sambando lá, né, meio... Não sabe o que é conversar. Aí a pessoa toca no assunto, você não sabe o que aconteceu hoje. Aí o outro, Aí você está falando... Gente, eu faço muito isso com meu esposo. Eu brinco que ele não sabe dirigir e fazer mais nada ao mesmo tempo. E aí eu toco aquele assunto bom mesmo, e eu olho e ele está lá olhando para o trânsito. E aí na hora de fazer o desfecho, eu calo, para ver se ele vai ter curiosidade de saber o resultado. E aí ele continua como se nada tivesse acontecendo. E aí depois, no fim da tarde, ou no outro dia, ele, parece que você estava me contando alguma coisa, Terúmia. O que era mesmo que eu não lembro o resultado? Eu falei, não falei o resultado. E também não vou falar mais não, porque agora já passou da hora. Mas quando a pessoa tentar conversar com você, para e ouça, pelo amor de Deus, o que tem de importante nesse celular? Deixa esse celular do lado, põe no silencioso e fala, conta, meu amor. Conta. Enquanto ela conta, você pega nela. Enquanto que ela conta, você passa a mão nas pernas dela. Faz uma massagem. Pega no cabelo. Gente, eu estou dando umas dicas legais, hein? E aí ele está falando do problema nos trabalhos e você está ali olhando para ele e pensando, nossa, a gente podia estar fazendo outras coisas ao invés de falar nisso. Mas ele precisa desabafar. Então eu sou todo ouvidos. É difícil ouvir a pessoa que você ama? Ela não conversava antes de casar com você, não? Você não era conversador antes de casar com ela, não? Vocês passaram a conversar só depois que casou e irritar com os assuntos um do outro? O que aconteceu que mudou? São as mesmas pessoas. O problema é que o inimigo coloca contenda, ele semeia contenda, e aquilo que você achava legal no namoro passa a ser insuportável depois do casamento. Gente, eu tenho relato de pessoas que na hora de fazer amor, eles fazem amor conversando sobre qualquer coisa, com TV ligada. Já tem outros que têm que estar em silêncio absoluto. E já tem outros que não estão nem aí se criança está quebrando a casa, pondo fogo na cozinha, quebrando o braço do irmão. Eles estão no paraíso e só sai de lá depois que a obra for completa. E assim, irmãos, o sexo, ele foi um presente que Deus deu para unir. Está ficando distante, nós temos um presente que aproxima. E você já percebeu que depois do sexo fica todo mundo muito feliz? O marido levanta cedo, faz um cafezinho. É a felicidade. Os problemas que chegam no consultório para terapia de casais, a maioria é isso. E hoje, irmãos, agora eu quero falar sério com vocês. Hoje os homens estão tendo problema. Devido à ansiedade e à preocupação demais com dívidas e a nossa situação financeira do país, os homens estão perdendo a potencialização que eles tinham da libido sexual. Então, são homens que estão ficando com ejaculação precoce, ejaculação tardia, acaba com a mulher e não consegue ejacular. Homens que não concentram durante a relação sexual.
homens que querem relação sexual como se fosse uma droga que deixa ele meio aliviado, porque senão ele não consegue dormir. Então, hoje, tem uma demanda de homens adoecidos e homens com 30, 35 anos que tem o amigo bêbado. Então, ele acha, né, que, nossa, eu sou o homem. Quando chega lá, a mulher fala assim, nossa, bebeu de novo. E o irmão nunca pôs um álcool na vida, mas o documento dele, o colega dele, é tonto. E assim, tadinha da esposa que tem que suportar um marido com um objeto de prazer tonto, meio desmaiado. Irmãos, eu sei que aqui ninguém não tem isso, mas vocês conhecem amigos, primos que tem, né? Gente, existe remédio para isso, existe médicos especializados para isso, existe terapia para isso. Vocês podem continuar sendo os Adãos fervorosos dentro de casa, o Salomão dentro de casa, sem precisar fingir que está tudo bem. Porque o homem ele tem essa dificuldade, né? De falar, ô amor, desculpa, eu estou com a cabeça muito cheia. Ô amor, eu preciso me tratar porque está acontecendo alguma coisa. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas ano passado, 450 homens brasileiros, fala comigo, 450, tiveram amputação de pênis por falta de cuidados. Não é um número muito grande? Corta ali o braço, mas não corta o documento. Porque um homem vive muito bem sem braço, ele coloca uma prótese. Mas quando decapita, né, faz uma retirada, e é retirada completa. Imagina você sem. Como é que seria? Então, se você tiver algum problema ou conhecer um homem que tem algum problema voltado para essa área, precisa se tratar. Porque às vezes é só um probleminha, mas tudo começa pequenininho. E se não cuida, essa mulher vai ser prejudicada, você vai ser prejudicado, o relacionamento vai ser prejudicado. Porque a verdadeira comunhão do casal e do renovo acontece durante essa bênção que Deus deu para todos nós. Se nós estamos bem na nossa área sexual, primeiro, comunhão verdadeira com Deus. Depois, comunhão sexual, gente. Eu não estou exagerando. Eu quero que vocês entendam. Comunhão, renovo, as outras coisas vão fluir com mais facilidade. Mas vocês entenderam, né? É uma recompensa pela sua dedicação, pelo seu amor, pela forma que você lida e que você é dentro de casa. Tanto para os homens quanto para as mulheres. Ok? Outro ponto interessante, aprender a ouvir. Quando a pessoa começar a falar, o que você vai fazer? Você vai parar, vai deixar de fazer o que você está fazendo e vai ouvir, e vai dar atenção. E para de achar que é conselheiro, para de achar que é dona da verdade, para de achar que você tem uma mágica que soluciona os problemas. Quando a pessoa fala, ela ouve, e dentro do cérebro dela há uma análise, há uma associação. E falando, a pessoa encontra a solução do problema. Agora, se você começar, independente, né, do irmão, da irmã, do casal, independente de alguém interromper o outro falar, isso é uma falta de educação, isso é uma falta de sensibilidade, falta de empatia. E não custa nada para nós dar atenção. E principalmente para os que têm filhos. Sabe por que os pais gastam muito com psicólogos para crianças e para adolescentes? Lá no meu consultório tem a minha filha, que é psicóloga também, ela é especializada em crianças, adolescentes e jovens. Sabe o que eles mais... A necessidade maior que eles têm de ir lá? Conversar. Por quê? Porque o pai e a mãe não têm tempo. Aí não tem tempo para conversar com as crianças, mas precisam pagar um estranho para ouvir aquilo que eles gostariam de falar
para vocês. Gente, e é desde pequenininho, é desde bebezinho. Essa criança está chorando, chega diante dela, olha nos olhos dessa criança, pergunta, o que está acontecendo, meu amor? O que você está precisando? Ela é maiorzinha? Agacha, vai lá na altura da criança. Você não pode exigir da criança chegar no seu mundo, porque não está na hora. Mas você não precisa agir assim. Conta para mim, eu preocupo com você, eu quero te ajudar, eu importo com você. Ao invés de bater, chama essa criança, aconselha, faz uma oração de libertação por essa criança. Porque, irmãos, sabe, eu bati nas minhas filhas e me arrependo disso. Mas nós fomos criados assim. Mas você já parou para pensar e lembrar que você só bate nos seus filhos quando vocês estão nervosos? E quando nós estamos nervosos, nós não estamos corrigindo, nós estamos vingando dessa criança. Porque essa criança me irritou. E eu quero bater nela porque ela me passou raiva, porque ela me desobedeceu, porque ela não fez o que eu queria. Aí eu te pergunto, quantas pessoas na rua passam raiva, nos humilha, buzina no trânsito? Por que você não vai lá e rebenta a cara dessa pessoa? Por que você não vai lá e vinga dessa pessoa? Sabe por quê? Porque ela pode te dar um tiro. Porque ela pode ser mais forte e te rebentar, ao invés de você rebentar ela. Porque ela pode bater. Pode acontecer um milhão de coisas. Agora, por que bate em criança? Porque criança é frágil, porque criança é fraca, porque criança não consegue se defender, porque você usa de autoridade, você usa de poder sobre essa criança. Não estou aqui reprimindo ninguém que faz, porque nós, sem conhecimento, nós fazemos muitas coisas sem necessidade. E essa criança vai aprender o quê? Quando eu for decepcionado, eu vou vingar também. Aí bate na escola, aí bate num primo, bate num colega, cresce, e aí o medo dela com você acaba. Essa criança vira um adolescente que vai crescendo e vai te respondendo, e aí usa muito aquela linguagem, ai, meu filho está rebelde. Não, seu filho está reproduzindo o que você ensinou. Você ensinou vingança, você ensinou um bate-bola. Se falar qualquer coisa, você vai lá e fala mais alto, e você sempre tem uma resposta. A criança nunca pode ser ouvida, ela tem que calar a boca. Cala a boca porque eu estou te mandando. Criança não cala. O que você faz? Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Até que você pressiona aquela criança. E como é que você quer que essa criança seja amorosa, te ame, seja educada, seja gentil, ame Deus como pai, se a referência de pai na terra é um fracasso? A maior dificuldade é atender cristãos no consultório, porque quando é um cristão, a gente trabalha tanto a psicologia quanto a parte da fé. E aqueles que não tiveram amor de pai têm uma dificuldade, uma resistência terrível de relacionar bem com Deus, porque Deus é pai. E qual que é o aprendizado e a referência que aquela pessoa tem de pai? Às vezes de abandono, de rejeição, de crítica, de pressão psicológica. Então, irmãos, não é só o casamento, mas é o que está inserido dentro do seu lar. Você não vai deixar, você não vai ficar mole na criação, mas você pode se tornar mais sábio na educação. Porque o que faz com que o ser humano seja um indivíduo responsável é ter bons exemplos. Então, se você não grita com o seu cônjuge, se você é uma pessoa gentil, se você é uma pessoa sábia, você vai saber lidar com seus filhos e, no final, você sempre vai colher aquilo que você plantou. Se é carinho, você sempre vai ter carinho. Se são beijos, abraços, atenção, um olhar, né, atencioso, é o que você vai receber. Percebe? Deus nos dá condição, Deus nos dá sabedoria, Deus nos deu o Espírito Santo como apoio para que nós pudéssemos somente acertar e acertar e acertar. E muitas vezes esquece que tem o Espírito Santo e acaba errando, errando, errando e depois acha que separar é a solução dos problemas. Separar nunca foi e nem vai ser a solução dos problemas. Se tem algum casal aqui que é casado pela segunda vez, decreta na sua vida que foi a segunda e é a última, porque agora tem que ser para sempre. Aí eu vou te falar um negócio com uma notícia que às vezes é boa e depois não muito boa. O para sempre demora demais, gente. Demora demais o para sempre. Quando você fala a vida toda, nossa, vai demorar demais. As pessoas, se essa pessoa viver 90 anos e você 100, meu Deus, por isso que a gente tem que fazer ser legal. Por isso que nós precisamos fazer ser bom. Porque é algo que vai demorar muito. E se não for bom, nós não vamos conseguir.
tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser divertido. Por quê? Porque é para sempre. Outro item muito importante que nós precisamos observar. Quem tiver Bíblia, quiser ler, ou se não, só me ouvir. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, olha o que a Bíblia diz. Presta atenção, irmãos, e grava esse versículo na tábua do seu coração. A Bíblia diz: porém vós, maridos, sejam sábios no trato com suas mulheres e dê a elas a honra. Gente, o que é ser sábio no trato? Faz alguma coisa como forma de tratar bem a sua esposa aí nesse momento. Seja sábios no trato. E olha que Deus refere ao homem poucas vezes com a palavra sabedoria. Mas aqui, ele deu essa exclusividade. Seja sábio no trato. Você pode se tornar o melhor pregador dessa cidade. Você pode se tornar um profeta, um grande empresário, um cientista, seja lá o que for. Você pode se tornar uma pessoa incrível. Se você não souber tratar a sua esposa com sabedoria, você é um fracassado. Se o seu casamento não estiver bem, se a sua família, a sua casa não for uma família feliz, você pode ter o dinheiro que for, morar na mansão que for, pregar, cantar, revelar, o diabo vai olhar para você e vai falar: hipócrita, fracassado, porque o seu primeiro ministério chama lar, chama família, chama casamento. A sua primeira sociedade você tem dentro de casa, uma sociedade firmada, onde o dono de tudo é Deus. E se essa sociedade que chama família estiver falida, é porque perdeu o mentor principal, que é a graça do Senhor, que é o Espírito Santo sobre nós. Eu sei que hoje em dia a gente busca e deseja muitas e muitas coisas, mas antes de tudo, todo final do dia nós precisamos fazer essa reflexão. Como é que está o meu primeiro ministério? Como é que estão as minhas mensagens pregadas, desenvolvidas dentro de casa? Se você olhar para sua esposa e ver um olhar depressivo, e ver um olhar caído, e ver uma mulher que não sorri mais, uma mulher que não tem estímulo, uma mulher que está engordando muito ou emagrecendo, você já é um homem falido, porque a sua primeira missão, e uma missão que você escolheu, você está sendo fracassado. Não é o que nós conquistamos fora, é o que nós conquistamos dentro. Eu vim de uma família muito pobre. Os meus pais sempre foram pastores, mas Deus nunca honrou eles financeiramente. Muito pobre mesmo. Até hoje, eu não tenho importância café da manhã, café da tarde, porque nós nunca tínhamos comida. E muitas vezes era um arroz branco que os meus pais falavam: fecha os olhos e escolhe o que vocês querem comer hoje. E eles oravam, e Deus colocava sabor nos pratos de arroz. E nós comíamos com uma unção de alegria, brincando um com o outro, todos sentados no chão. Então, lá em casa não tinha dipirona, não tinha analgésico, não tinha plano de saúde. E nós morávamos sempre em interiores muito pobres, muito precários, que não tinha nem posto de saúde. Sabe qual que era o analgésico dentro de casa? É a oração do meu pai, era a oração da minha mãe. Quando alguém estava passando mal, não tinha esse negócio de vamos para o cais, vamos para o postinho ou vamos para o plano. Não, vamos orar até essa criança sarar. Vamos orar até essa pessoa melhorar. Era oração. Nunca foram ricos, nunca moraram numa casa boa, mas nunca faltou amor. Nós nunca víamos meus pais brigarem. Era o meu pai abraçando a minha mãe, passando a mão no bumbum dela. Era minha mãe beijando ele. Era eles falando que queria que nós... Irmãos, para eles namorar, vocês têm noção. Nós sempre moramos em 2 cômodos que não tinha porta. Meu pai colocava nós 3 sentadas do lado de fora, brincando com pedrinha, e falava: o papai, mas a mamãe agora vai namorar. E vocês ficam esperando nós ficar batendo na porta. Já terminou? Já terminou? E eles não estavam nem aí, irmãos. Eles ficavam de 1 hora e meia lá. Ô, namoro demorado, né? Tem gente hoje em dia que namora com 15 minutos. Não, meus pais, eles tinham preliminares antes, preliminar depois. Eu acho que respirar, tinha tudo. E aí nós ficava: pode entrar? Pode. Eles nem respondiam, irmãos. Então, assim, era pobre para o mundo. Era pobre para as coisas do mundo.
mas eles sempre tiveram uma riqueza muito grande, espiritual em um com o outro, que o meu pai morreu de amor. Eles eram, minha mãe muito saudável, muito linda, com 50 anos, desmaiou, foi ao médico, tinha um tumor na cabeça do tamanho de uma mexerica pocã, e o médico falou, ela morre em 3 meses, a expectativa de vida é de 3 meses. Faltava 15 dias para inteirar os 3 meses, meu pai morreu porque não queria comer, não queria beber, e ele começou a falar para Deus, eu não suporto ver ela morrer, eu não suporto enterrar ela, então o Senhor me leva. E faltando 15 dias ele foi, ele morreu simplesmente de amor. Então, eu cresci com esse exemplo. Nós não fazíamos passeio. Eu acho que eu fui comer x-salada na vida. Eu já tinha 13 anos. A gente só sentia o cheiro quando passava perto. Nossa, muitas coisas, irmãos. Roupa, só usava roupa ganhada. Mas a alegria que tinha dentro do nosso lar era inexplicável. Hoje nós temos tudo. Você tem vontade de comer, você vai ali e passa o cartão. Você quer uma roupa, você esforça um pouquinho, você vai lá e compra. Hoje em dia, mesmo com dificuldade financeira, acredito que todos aqui têm facilidade para aquilo que deseja. Pelo menos o básico. Mas aí falta a importância, que é a alegria do Espírito Santo, que é a paz, que é a cumplicidade, que é o companheirismo, que é a comunhão. Precisa disso? Não. Vamos continuar lendo. Então, o que a palavra do Senhor fala? Vós, maridos, sejam sábios no trato. Se você imaginar em gritar com essa mulher, você morde a língua, mas não solta nenhuma palavra. Se você pensar em criticar o serviço dela, ou você vai lá ajudar ela e faz melhor, ou você fica do jeito que você está. Se você chegou em casa e tem uma teia de aranha, ou você vai lá disfarçadamente para não envergonhá-la. Vai disfarçadamente. Não, irmão, se você for falar, você chega perto dessa teia de aranha, pega ela, enfia na boca e come. Mas você não critica a teia de aranha estar lá. Porque ninguém aqui é perfeito e algum errinho vai ter. Mas você precisa ter trato, sabedoria ao tratar essa esposa. Olha por quê. Se você quer um incentivo, vou te dar agora. No trato com suas mulheres. E dei a elas a honra como parte frágil e co-herdeira do dom da graça da vida. Não é fraca no sentido de não ter força, de não esforçar. É frágil no sentido de foi criada para ser amada. Você não vai entender? Deus criou Adão e fez o que com ele? Deu serviço para ele. Criou Adão e falou, tá aí o jardim, vai cuidar, vai zelar. Tá aí esse tanto de animal sem nome, vai lá e põe nome nesses bichos. Deus criou o homem e deu responsabilidade para ele. Deus criou a mulher e presenteou o homem para que essa mulher fosse a felicidade daquele homem e para aquele homem cuidasse e zelasse com o amor da mulher. Gente, olha um para o outro. Eu falo muito isso lá em casa. Olha para o seu marido, para a sua esposa. O que Adão falou? Imagina o que Adão falou para Eva. Fala aí para sua Eva. O que falou? Ele estava lá carente, cuidando de tudo sozinho. Via os animais namorando e ele ficava só admirando. De repente, ele abre o olho e vê... que ele falou? E aí ele acorda de uma anestesia e vê aquela beldade perto dele. O que Adão falou para Eva? Quantas coisas eu quero fazer com você, presente. Meu Deus, foi o melhor presente que o senhor podia ter me dado. E o que a Eva deve ter feito, irmãs? Vamos pensar. Vamos usar essa inteligência que Deus te deu. E a Eva, hein? Será que Deus contou para ela que ela era o presente? Será que Deus conversou com a Eva e falou, olha, Eva, Adão estava muito triste sozinho, ficava admirando os animais. Eu criei você para ser adjuntora, para ser companheira, para estar com Adão. Ele vai chegar cansado e você vai ser a alegria desse Adão. Você vai ser a paz desse Adão. Irmãs, vocês estão recebendo o recado? Vocês foram criadas, nós, mulheres, fomos criadas para ser o quê na vida dos nossos esposos?
um presente para ser amada. E aí Deus falou, está aí a sua paz, está aí a sua alegria, está aí o que faltava para você ser completo. Agora, irmãs, olha para o seu marido e pergunta para eles, eu sou a sua paz? Não responde, irmãos, não responde, só pensa, ou responde pela fé. Nós temos isso, ou responde com a palavra profética. Pergunta para esse Adão novamente, eu sou a sua alegria? Adão, olha que Deus te chama, Adão. Pergunta para o seu Adão, eu te faço feliz? Eu realizo os seus desejos? Gente, eu nunca esqueço de uma declaração de amor que meu esposo fez. Nós passando, tem muitos anos isso, né? Lembra que é 28 anos. Então, aquela tribulação, aquela tempestade, tudo que a Bíblia fala assim, estava acontecendo de uma vez. E ele chegou tarde da noite, cansado, com problema na igreja, problema financeiro. E aí eu já vi que ele estacionou o carro, abri a porta do carro. Falei, oi, amor, que bom que você chegou, está com uma carinha de cansado. Aí ele foi me levando assim, eu parei na porta, ele colocou a mão assim, olhou para mim e falou assim, Terúmia, com todas as dificuldades, você é minha paz. Que mais que eu posso fazer para te traduzir paz? Gente, eu nunca esqueci. Foi o melhor elogio. Porque o que nós precisamos no mundo hoje? Paz. Por que as pessoas estão se matando, estão se entupindo de medicações, estão tendo tanto divórcio, pessoas ficando desorientadas por falta de paz? E nós, mulheres, podemos ser a paz que o nosso marido tanto precisa. Você, marido, pode ser o conforto que essa mulher precisa. Você tem o amor que acolhe ela, que cura as tristezas dela. Lembra, você tem Deus na sua vida. Aí o marido que briga, que grita, a mulher que é grosseira, agressiva, é como se falasse, Espírito Santo, fica aqui, porque eu vou descer da cruz um minutinho e vou fazer do meu jeito. Aí briga, grita, chora, acha que a vida não presta e deixou o Espírito Santo de castigo. Você acha que ele vai ficar ali esperando? Ele não habita, irmãos, aonde tem contenda. Então, hoje eu quero que vocês se conscientizem. Dá para ser feliz nesse mundo atribulado? Sim. Dá para amar de verdade? Sim. Dá para ser amado? Sim. Mas o que eu estou plantando, o que eu estou cultivando, o que está desenvolvendo dentro do meu relacionamento, nós precisamos assumir a responsabilidade